Hoje, de uma forma bastante breve, diferentemente talvez, eu queria estar compartilhando algo no meu coração que o irmão Rafa sempre comenta da palavra, qual o título, pastor? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre algumas experiências que nós temos no Senhor. Eu queria compartilhar um pouquinho sobre essas experiências, de nós seguirmos o Senhor. Tenho falado com muitas pessoas que têm passado por momentos de dificuldades, é verdade. Mas pessoas também que têm deixado de se posicionar, deixado de atuar e talvez até deixado de crer. A fé tem minguado, a fé tem esmorecido. Eu estou falando de cristãos. Não estou falando daquele que não crê. Estou falando daquele que cria, que estava na igreja, que estava firme, mas deixou as circunstâncias, talvez, e ele está esmorecendo. Primeira coisa, eu costumo dizer de chaves, eu costumo deixar ensinos, fundamentos, bases, alicerces. Eu já queria iniciar, antes de mais nada, deixando uma base, um alicerce para a sua vida. Para você chegar no objetivo, para você chegar no lugar, você precisa decidir se movimentar. Você precisa decidir, agir, atuar. Para você atingir um sonho, você vai ter que mudar, deixar da onde você está, o lugar, a posição onde você está, para alcançar aquilo que Deus está te prometendo. Lembra de Abraão? Abraão estava no ambiente, Abraão vinha do seu pai Terá, e uma família bem-sucedida financeiramente, outras coisas mais. Sai do meio da sua parentela e move-te, caminha, prossegue para um lugar que eu vou te mostrar. Ele poderia decidir não sair. Porque ele saiu, porque ele decidiu, porque ele creu, ele foi abençoado. Ele presenciou o milagre. Sara teve um filho. Deus premiou ele, presenteou ele com Isaac. Porque ele ousou crer. Ele ousou decidir. Ousou dar um passo à frente. Sabe, meus queridos, decisões nos movem. Decisões nos levam ao ímpeto de agir, a dar um primeiro passo. Tenho visto muitas pessoas nestes momentos se sentindo amarradas, acuadas. Mas não é porque agora estamos em pandemia, que muitas das vezes já estava assim. Agora então, por conta no momento da provação, elas se sentiram mais ainda acuadas. Vou repetir, até que eu escrevi aqui, ó. O passo para chegar no seu destino passa por você sair de onde você está. Você quer algo diferente? Abandone o que já está contigo. Não tem como ser dois. Só Deus é onisciente, onipresente. Para eu estar num outro ambiente, eu preciso abdicar, largar. E aqui eu quero deixar 3 princípios. Nós precisamos ouvir o que Deus está falando. Ouvir o que Deus está dizendo para nós. Depois de ouvir, não adianta somente eu ouvir. Muitas das vezes nós ouvimos o Senhor falando, Deus fala conosco, Deus envia a sua palavra. Irmãos se levantam, olha, estava orando e veio no meu coração você, e eu tenho um texto no seu coração. Quando você ouve, você tem que dar um segundo passo, que é o quê? Crer, acreditar, buscar confirmação da palavra de Deus. Confirmar que aquilo que Deus está falando, que aquela palavra que chegou para você, é a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, crer. Creia na palavra de Deus. Nós lemos a Bíblia, meditamos, estudamos. Agora a pergunta é, nós vivenciamos a palavra de Deus? Nós queremos realmente confirmar a palavra de Deus na nossa vida? Ou queremos algumas coisas apenas?
Será que nós estamos escolhendo na palavra de Deus igual na feira? Você pega um monte de tomate ou um monte de fruta, você escolhe a fruta, essa fruta está bonita, essa vai me fazer bem. Não, essa não está muito boa. A palavra de Deus, ela é perfeita. A palavra de Deus pode arder, ela continua sendo perfeita. A palavra de Deus pode não ser admoestação pura, ela continua sendo palavra de Deus. Deus não muda, é que nós nos mudamos. Nós nos alternamos de acordo com as circunstâncias. Eu preciso ouvir, preciso crer. E a terceira coisa que eu preciso fazer, decidir, me movimentar, me mover na direção dada pelo Senhor. Eu já falei para vocês aqui, Lagoinha, por muitos anos, eu tinha a palavra do Senhor, eu cria na palavra do Senhor. Eu não mendigava a palavra de Deus, eu não leiloava a palavra do Senhor. Sempre fui muito temente. Mas eu sempre pensei, bom, a palavra de Deus é para a minha vida. O Senhor falava aquilo, mas acho que não é o tempo ainda, não é a hora. Porque eu achava, não porque Deus achava. E eu não me posicionava. Por eu não me posicionar, eu não vivenciei milagres na minha vida. Enquanto eu não me posicionei. Quando eu decidi me mover, eu ouvi, criei e me movimentei. Eu comecei a presenciar milagres que eu não conseguia entender. Mas os milagres já tinham sido delegados. Quando Deus fala com a gente, Ele já tem a palavra, já tem o poder, já tem o milagre decretado, destinado para você. Se levou 5, 10, 20 anos, não é porque Deus atrasou. É porque eu atrasei e eu não estava na posição, na direção correta, no momento certo. Por que o povo que saiu do Egito ficou 40 anos no deserto? É que Deus queria que eles realmente sofressem. Tenho ouvido pessoas falando, Deus tem prazer das pessoas estarem sofrendo. Meus queridos, nesta pandemia, o coração de Deus está em lágrimas. Deus ama, Deus é amor. Ele não quer que nós venhamos a passar pelas dificuldades. Por isso que Ele envia a palavra. Por isso que Ele enviou Jesus para morrer por mim e por você. Para sermos salvos. Para nós entendermos. Ele enviou o Espírito Santo de Deus para habitar em nossas vidas. Para nos dar direcionamento. Trazer paz. Para ser nosso árbitro. Eu vou para a direita ou para a esquerda. Eu falo com o Senhor. Ele traz paz na decisão e eu tomo a decisão. Por que então eu estou parado? Por que eu não me movimento? É impossível eu ou você ouvirmos a direção de Deus e não fazer nada. Se nós queremos mais de Deus. Porque parece algo contrário. Eu quero mais de Deus. Eu oro, Ele me fala comigo, eu ouço a palavra, leio a palavra. E eu não tomo uma decisão, eu não tomo uma ação. É algo incongruente, é algo que não se fecha, não casa. Se uma pessoa ouve a voz de Deus, entende a direção de Deus, se movimenta, não tem como ele não ser abençoado com as promessas de Deus. Deus tem promessa para a minha vida e a sua vida, e a Bíblia é cheia disso, cheia dessas promessas. Eu vejo pessoas, mas só acontece só acontece com a pastora Simone, não acontece comigo. Ela é mais bonita mesmo. Mas o que ela tem de diferente de mim? Ela ouviu a voz de Deus? Possivelmente ela creu e ela agiu. Ela não ficou parada. Ela se movimentou na direção daquilo que Deus tinha orientado, na direção onde estava a promessa de Deus. O livro de Efésios fala, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou. A questão é, por que eu não peguei minha bênção? Por que eu não estou conseguindo ainda?
Deus errou ou eu errei? Onde será que está o erro? Onde está a falha? Certamente está em mim. Certamente eu preciso me posicionar. Porque as promessas de Deus já aconteceram. Ele já delegou, Ele já direcionou para a sua vida. Depende apenas de eu e você entendermos, nos posicionarmos e partir para receber. Igual futebol. Quem gosta de futebol, homens, né, principalmente, mas a famosa tabelinha 1, 2. Você toca a bola e sai correndo para receber. Se você toca a bola e não sai correndo, a pessoa joga. Quantas vezes você vê assim o lançamento de uma bola para o nada? Porque a pessoa não entendeu, ela não foi. Parece que é uma jogada combinada com Deus. Deus fala com você, te manda a palavra e fala assim: aqui está a promessa, vai lá. Por que Deus quer fazer isso? Para que lá você possa usar da promessa que Ele está te dando, não para você se sentir, para você abençoar outros. Deus tem um plano para todos os filhos. Propósito eterno do Pai, ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Mas Deus me prometeu e ainda não aconteceu. Posicione-se. Creia no Pai, posicione-se. Mas temos visto hoje muitas pessoas cansadas, abatidas, sem fé. Você talvez esteja com a sua expectativa baixa. Como a gente diz às vezes, farol baixo, morocochô, maracujá de gaveta, assim meio... Nos meus tempos tinha um desenho que a gente falava, tinha um desenhozinho que era o Lip Hard lá. Dia, azar, vida, tudo dá azar, tudo dá errado. De novo comigo, por que só eu? Talvez você esteja assim, se sentindo desamparado, desanimado. Muitas das vezes você pode estar sentindo assim, e sem saber, talvez sua fé está sendo minada. Eu já disse aqui acho que uma vez, se a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, é Bíblia isso, meus queridos, a fé vem senão pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quero crer que o inverso atua para nos destruir. Se você ouve a palavra de Deus, crê, ela vai sedimentando fé na sua vida. Mas se você ouve a palavra que não é de Deus, isso vai roubando a sua fé, vai roubando a sua experiência de firmeza, de fundamento do Senhor. E muitos estão como Salmos 1, na roda dos escarnecedores, acusando, mas fulano está errado. Nossa, aquele político é isso, aquele é aquilo. Mas essa aqui é a direita, não sei o quê, é a esquerda que não sei o quê. Mas isso, aquilo, a culpa é de A, a culpa é de B. Queridos, nós não somos chamados e não fomos chamados para sermos acusadores. Eu e você somos chamados para ser filho de Deus. Lembra que Jesus fez? Vamos trazer a lembrança. Jesus, filho de Deus, abdicou-se de ser como Deus, veio à terra, esvaziou-se de si mesmo, se prostrou e se entregou por nós, morrendo na cruz, por mim e por você. Você quer ser cristão? Você quer servir? A irmã está distribuindo mais ou menos mil quentinhas, 1000 sopas, 1000 macarronadas por semana. Ela comentava que às vezes ela não consegue fazer todo dia porque ela não tem mais força no braço para mexer o caldeirão. Será que dói? É fácil? Qual é o preço que você tem pago para ser continuador da obra do Senhor? Não é fácil. Pastor Rogério, realmente você alugou um prédio para fazer a igreja na pandemia? Você não foi prudente. Pastor Rogério, você não foi, no mínimo, talvez até inteligente. Queridos, eu não quero me deter, eu não quero ouvir, não quero me assentar na roda dos escarnecedores. Porque, sabe, meu prazer não está no que vai acontecer, meu prazer não está se
a dificuldade é grande, o meu prazer não está, não, mas eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Não, o meu prazer está em ouvir e cumprir a palavra do Senhor, e meditar na palavra do Senhor de manhã, e meditar de tarde, e meditar de noite. E a palavra do Senhor diz: ama o Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. E se eu amo ao próximo, eu estou vendo que ele precisa mais da palavra de Deus, eu vou visitá-lo, eu vou amar. Se precisar investir 2 prédios, eu vou fazer 2, não importa. Se precisar estar na praça falando do amor dele, eu vou para a praça falar do amor dele. Porque não importa o que os outros falam, não importa se o tempo é bom ou é ruim. Eu não estou aqui para fazer comércio. O meu propósito é levar as boas novas de salvação, e que vidas sejam salvas, resgatadas, libertas do vício, das drogas, do álcool, da traição. E recebam o tempo de refrigério que só está em Jesus Cristo, o Senhor. Este é o meu desejo. Por isso que o Senhor me chamou. Por muito tempo eu segurei, por muito tempo eu esperei. Mas talvez você esteja passando por um momento de desordem, por estar ouvindo tanto outros, e isso tem afetado o princípio da sua decisão. Decisão por Cristo, decisão por agir, decisão de andar por fé, decisão por presenciar milagres. E por falar em milagres, eu ouço muitas vezes cristãos falando: a fé tem esmorecido porque as pessoas não têm visto mais milagres. De vez em quando eu ouço um ou outro falar sobre isso, e vem ao meu coração agora de compartilhar isso com você. Sabe, meus queridos, não é a questão de ter muito milagre ou menos milagre para eu sedimentar a minha fé. Me lembro tem vários homens da Bíblia. Moisés, poucos na Bíblia participaram e vivenciaram tantos milagres como Moisés presenciou. Os discípulos caminharam com Jesus. Quantos milagres eles presenciaram? Agora a pergunta: como estava a fé deles? Negaram Jesus, fizeram outras coisas. Espera aí, se eles presenciaram tantos milagres, era para ser o ápice da fé. O pai da fé, só que o pai da fé era Abraão. Olha que interessante. Ele creu sem ter visto o milagre. Então não é o milagre que basifica, que traz fundamento à nossa fé. O que traz fundamento à nossa fé é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Por isso que a palavra está escrito: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar, para não errar, para não te envergonhar, Senhor. É a palavra de Deus. Circunstâncias temporárias não vão direcionar o que eu tenho que fazer. Vão direcionar o meu futuro, vão direcionar para onde eu vou. Vou repetir para você. As circunstâncias de que você tem passado não pode ser fundamento, não pode ser balizador, não pode ser o indicador para onde você vai. Assim como, por exemplo, muitos falam: as circunstâncias, a minha emoção, não quero mais estar casado. Porque ele está baseado em emoção, não numa palavra empenhada, não na palavra de Deus. Empenhe-se na palavra de Deus, fundamente-se na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a paz de Deus seja o árbitro do seu coração. Então tome decisão baseado na palavra de Deus. Tome decisão baseado na vontade de Deus. Me lembra um texto da palavra de Deus de Filipenses, capítulo 3, onde fala assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Filipenses 3, do 10 ao 14. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo. É o avanço nas que estão adiante, o avanço para que estão à frente. Olha que texto tremendo. Vou ler desde o início para vocês entenderem. Quero conhecer a Cristo, Filipenses 3:10. O poder da sua ressurreição
e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para em alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Decidir estar em Cristo. Porque eu e você, em algum dia, em algum momento, a nossa hora vai chegar. E depois? O que vai acontecer depois? Estaremos com Cristo? Eu estou tranquilo que eu estarei com Cristo. Gostaria que você também tivesse essa tranquilidade. Continuando. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, eu não penso que eu mesmo, Paulo falando, eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de alcançar, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha que palavra tremenda. Será que você ainda está se lembrando do passado? Você se esqueceu do passado ou ainda está trazendo ao passado a sua mente? Porque em 1969, aquela irmã fez isso. Porque em 1990, o plano Collor eu perdi. Porque naquele momento em minha vida nunca mais foi a mesma. Está deixando que os dogmas, as pedras do passado te prejudiquem hoje. Não porque elas estão aqui, porque você está trazendo elas para hoje. A palavra te orienta. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, elas já ficaram para trás. Se elas ficaram para trás, por que elas estão te atrapalhando hoje, aqui? Primeiro ponto, elas ficaram para trás. Segundo ponto, avançando para as que estão adiante. Há bênçãos para mim e para você adiante. Eu não estou preocupado com o caos. Eu não estou preocupado com as notícias. Eu não estou preocupado com a mídia. Eu estou preocupado em dedicar tempo com a palavra do Senhor. Nesta semana, nós da Lagoinha Carrão, que somos vinculados ao ministério da Regional Norte e Nordeste, finalizamos 30 dias de consagração, de relógio de oração. Tremendo, tempo tremendo do Senhor. Nós estávamos orando e vendo igrejas de vários lugares do Brasil e do mundo, Suíça e vários países, participando, entrando e falando do mover de Deus, pessoas sendo curadas, pessoas sendo salvas, pessoas sendo libertas, mesmo em meio ao caos, porque eu não estou preocupado com o caos, estou preocupado com ir e continuar cumprindo o projeto de Deus, caminhando, avançando para o que está à frente, avançando, prossiga, não pare, não desista, prossiga, continue para o plano que Deus estabeleceu já para você. Você ouviu a voz de Deus, você creu, você decidiu se mover. Efésios 3:10. O Senhor tem o melhor para você. Sabe, meus irmãos, no meio cristão tem um jargão que eu discordo, eu particularmente, respeito quem o fala. A pessoa que conhece a Jesus tem um encantamento e começa ao ler a Bíblia, ouvir um cântico, e a palavra vai falando ao coração, e ela fala ao coração, e ela renova, e ela sai, vem para o culto, parece que ela não quer ir embora para casa, e ela vai para casa, e ela acorda louvando ao Senhor, e aí durante o dia ela lê um texto, e ela compra aquela caixinha de promessa, e ela vai lendo, compra uma Bíblia, e vai indo, e vai lendo a Bíblia, e passa 6 meses, passa um ano, e fala-se que depois de um tempo ela tem que voltar ao primeiro amor. Eu discordo de que o primeiro amor é melhor do que o amor que nós vivemos hoje. Minha esposa, ela está melhor hoje do que quando a conheci. Graças a Deus. Amém. E ela está melhor mesmo, meus queridos.
Hoje ela ora, tem mais tempo com o Senhor. Não foi ordenada pastor porque eu fui, porque ela tem um ministério na vida dela. Deus olha para você no passado e olha hoje. Se você continua firme no Senhor, Deus tem te levantado, te usado de maneiras novas. E isso é só o começo de muito do que Deus ainda quer fazer com você. Só depende de quem? De Deus? Depende de mim, de você. Então não tem, mas fulano precisa voltar ao primeiro amor. Não. Lá ele teve um encontro com Cristo. Hoje ele caminha junto, de lado a lado. Oh, glória a Deus. Hoje contigo, de contigo andar. Como Jó dizia, Jó já conhecia Deus, servia a Deus, era temente a Deus. E mesmo passando o caos na vida dele, perdendo tudo, perdendo filhos. É Bíblia, meus irmãos. Jó perdeu seus filhos, perdeu os seus bens. Ele só não perdeu a esposa. A esposa que queria que ele traísse a Deus ainda. E no final, sabe o que ele diz? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje te conheço de contigo andar. Hoje meus olhos te veem. Aleluia, aleluia. Que eu e você possamos caminhar em evolução, prosseguir, não ficar parado, prosseguir na fé, evoluir na comunhão. O tempo na igreja é o tempo para comunhão, mas a prática da fé é na guerra. A prática da fé é nesse momento de caos, de você orar, de você falar o seguinte: Senhor, se o Senhor permitir, eis-me aqui. Se o Senhor permitir, levanta o que está enfermo. Se o Senhor permitir, Senhor, for a tua vontade, eis-me aqui, eu quero servir, eu quero alcançar o perdido. Eu quero falar mais da tua palavra em tempo e fora de tempo. Eu quero orar em tempo e fora de tempo. Que diz isso a sua palavra. Há tempo para todas as coisas, mas para orar é orar sem cessar. Chama para orar, os queridos, temos 30. Chama para uma festa, tem 50. Chama para orar, tem 3. Você quer ter força? Quer ouvir mais de Deus? Quer ter autoridade dos céus? Os discípulos presenciaram uma situação onde a pessoa estava enferma, possessa com espíritos malignos. E eles não conseguiram expelir os demônios, expulsar os demônios. E aí vem Jesus e dá uma trucada neles. Até quando eu vou estar com vocês, homens de pouca fé? Depois ele explica. Há certas castas que só podem ser expelidas com jejum e oração. Jejum é mortificação da carne. Menos de mim, mais do Senhor. Os planos de futuro que você tem desenhado é plano seu ou plano do Senhor? Você prefere ficar a noite inteira assistindo talvez como uma irmã gosta de falar, Suits, por exemplo, aquele seriado de advogados. Mas enquanto não acabar eu vou virar à noite. Ok, não está errado. A minha pergunta é: você consegue dedicar uma parte disso também ao Senhor, ficar uma noite em vigília? Será que a gente consegue fazer uma coisa e não consegue fazer outra? Aí eu estou desprestigiando. O que é mais importante para mim? Uma coisa ou outra? É nesse tempo, meus irmãos, nós estamos passando. A gente vai provar a diferença daqueles que creem, daqueles que realmente leem, talvez não querem viver a palavra do Senhor. As horas já se foram. Hebreus 12 diz assim: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Pai, nos livre dos dogmas, nos livre das coisas. Porque quando eu era mais novo eu tinha isso e eu não consigo mudar. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não, querido, busque no Senhor. Ele endireitará as suas veredas. Ele endireitará os teus caminhos. Clame por Ele, busque por Ele. Pare de adiar para amanhã as suas mudanças. Sabe, o principal responsável
para alcançar a promessa de Deus, sou eu e você. Deus tem prazer em nos servir. Ele tem prazer em dar para nós. Nós precisamos apenas nos posicionar. Como eu disse, acho que há uns 2 finais de semana, o maior fracasso que eu entendo é uma pessoa ter sucesso naquilo que Deus não tem para ela. Para mim, isso é o maior fracasso. Você tem sucesso e por ter sucesso naquilo, você continua e você dedica mais tempo da sua vida naquilo, só que Deus não está naquilo. Misericórdia. Já pensou? Então, para mim, isso é o maior fracasso. Por isso que eu preciso você orar, buscar o Senhor, para entender o que Deus tem para você. Jeremias 29 diz assim: porque eu é que conheço os planos que eu tenho para você. Eu, disse o Senhor. Planos de quê? De guerra? Plano de caos? Para você ficar se preocupando com tudo? Não. Planos de paz. Plano para fazê-lo prosperar, para não lhe causar dano, para lhe dar esperança e um futuro. Palavra do Senhor. Jeremias 29, 11. Esse é o plano de Deus para você. Você quer tomar posse dele? Se você ouve, você está passando agora pela live, você está aqui no YouTube, deixa eu aproveitar, pedir para você, inscreva-se no canal do YouTube, inscreva-se. Você que está no Instagram, inscreva-se no canal do YouTube, está colocando cada vez mais material, palavra de Deus no YouTube para que você possa ser abençoado. E se você está aqui agora nos assistindo, decida-se por Jesus. Pastor Rogério, como assim é me decidir por Jesus? João 15:5 fala: eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Tem pessoas que não estão frutificando por 2 motivos: ou não estão no Senhor, ou o Senhor não está nele. Como que pode isso, pastor Rogério? Há um pastor que me dizia, não era nem pastor ainda, ele dizia: irmão Rogério, nós temos visto igrejas cheias de pessoas vazias. Igrejas cheias de pessoas vazias. Pessoas presentes de corpo, mas de mente e coração distante de Deus. Isso é muito sério. Quando a palavra fala: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. É impossível você estar na presença do Senhor, ser cheio do Espírito Santo e ver as pessoas perecendo, não frutificar. É impossível. Não é tempo de brincarmos de sermos cristãos. É tempo de sermos pequenos Jesus. Cristo em mim e em você, esperança da glória. Pessoas estão perecendo, estão morrendo, sem salvação. O Senhor está às portas para buscar a sua igreja. Ou você está como, talvez egoísta, pensando: ah, mas já estou salvo. Amém, o resto cada um se vire. Se fosse assim, Jesus não mereceria estar vindo aqui morrer por mim e por você. Sofrer por mim e por você. O que Ele fez para perecer, para pagar por tudo aquilo? Amor de Deus. Por isso que Deus falou o mandamento: amará o Senhor teu Deus e ao seu próximo. Não peque. Ame o seu próximo. Não faça guerras, não acuse. Ame ao seu próximo. Como você se ama. E se você não se ama, ame a Deus. Busque a Deus, que Ele vai te fazer você amar. Porque você vai estar em Deus e Deus vai estar em você. Porque se isso não acontecer, você não vai poder fazer nada. É por isso que vemos tantas pessoas inférteis, infrutíferas, estagnadas, paradas. Entra ano, sai ano, é a mesma coisa, não muda, não cresce, não tem um cor, não tem vigor. Me lembra daquela planta. Jesus passou, ela não tinha alimento para ele, e ele amaldiçoou. Quando ela voltou, eles passaram de volta no caminho, ela estava morta. Misericórdia, Senhor, tende misericórdia do seu povo. Tende misericórdia do seu povo.
E se você, nesta manhã, fala assim, tá bom, pastor, eu entendi, eu preciso decidir por Jesus. Sim. Mas não é porque eu estou falando. Que a palavra diz isso. Mateus 10:32 diz: se me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Jesus disse isso. Se eu e você confessarmos, Ele vai nos confessar diante do Pai. Ele é o nosso advogado. Ele vai nos defender. Por isso Deus quer, nesta hora, nesta manhã, mudar a sua história. Dar um novo começo. Permitir para você, que você possa decidir caminhar, decidir prosseguir com Jesus. Prossiga com Jesus. Posicione-se na direção de Deus. Experimente os milagres de Deus.